Feche os olhos por um segundo. Respire fundo e tente visualizar o lugar onde vivemos. Não a sua casa, não a sua cidade, nem mesmo o planeta Terra. Tente visualizar nossa vizinhança cósmica, o Sistema Solar. Que imagem se forma na tela escura da sua mente? Se você é como 99% das pessoas que passaram por um sistema educacional padrão, a imagem é muito específica. Você vê um Sol estático, brilhando do lado esquerdo. E se estendendo para a direita, em uma linha perfeitamente reta, você vê os planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, todos alinhados como bolinhas de gude sobre uma mesa de vidro invisível. Nessa imagem mental, o universo é plano. Existe um norte acima das nossas cabeças e um sul abaixo dos nossos pés. Olhamos para mapas estelares nas paredes das escolas ou gráficos da NASA e internalizamos a ideia de que o espaço é um oceano bidimensional, onde corpos celestes são ilhas flutuando ao longo da mesma linha d'água, navegando calmamente em direção ao horizonte. Até a nossa ficção científica reforça essa mentira. Quando duas naves se encontram em Star Trek ou Star Wars, elas estão sempre orientadas da mesma forma. O teto de uma nave é o teto da outra. Ninguém jamais chega de cabeça para baixo. Ninguém chega de lado. Como se existisse um piso universal que todos concordaram em respeitar. Mas eu preciso dizer algo que pode ser desconfortável. Essa imagem é uma mentira. Ou, no mínimo, é uma simplificação tão grosseira que atrofiou a capacidade da humanidade de compreender a verdadeira escala e geometria do nosso lugar no cosmos. O espaço não é um mapa. O espaço não tem piso. O espaço é um volume. A direção que você chama de cima aqui na superfície da Terra deixa de ter qualquer significado físico no momento em que os motores de um foguete se desligam em órbita. A horizontalidade que tanto valorizamos é apenas uma ilusão local, criada pela rotação de uma nuvem de gás que morreu há 4 bilhões de anos. Hoje, vamos fazer uma jornada que a maioria dos livros didáticos ignora. Vamos rasgar o mapa 2D. Não viajaremos apenas para longe do Sol em distância linear. Vamos viajar verticalmente. Vamos deixar o plano imaginário onde a humanidade acha que vive. Passar pela desordem caótica das órbitas baixas. Avançar além dos exilados rebeldes do cinturão de Kuiper e, por fim, alcançar a verdadeira fronteira. Uma estrutura tão vasta e aterradora que transforma todo o nosso sistema solar em uma minúscula esfera microscópica. Prepare-se para abandonar o conceito de piso. Hoje, vamos descobrir o que existe acima e abaixo da Terra. Nossa desconstrução começa perigosamente perto de casa, logo acima da atmosfera, na região que chamamos de órbita baixa da Terra, ou LEO. Se a ideia de que o sistema solar é plano fosse uma lei absoluta da natureza, deveríamos esperar que todos os nossos satélites orbitassem a Terra estritamente ao longo do Equador. Eles formariam um anel elegante e fino, semelhante aos anéis de Saturno, todos viajando na mesma direção, como carros em uma rodovia organizada. Mas a realidade da exploração espacial é muito mais interessante. Se você pudesse ver as trilhas orbitais deixadas por cada objeto que lançamos ao espaço nos últimos 60 anos, a Terra não pareceria ter um anel. Ela pareceria estar presa dentro de um novelo de lã emaranhado. Aqui, a tridimensionalidade é brutal e funcional. Pense em satélites espiões e meteorológicos. Se eles orbitassem apenas ao longo do Equador, passariam todo o tempo observando a mesma faixa central do planeta. Eles nunca veriam o que está acontecendo na Europa, no Canadá ou na Antártica. Para ver o mundo inteiro, precisamos usar geometria esférica. Lançamos satélites em órbitas polares. Esses objetos viajam a 28 mil km por hora, cortando o céu do Polo Norte ao Polo Sul, em um ângulo de 90 graus em relação ao Equador. Enquanto a Terra gira de lado sob eles, eles varrem o planeta verticalmente, como se estivessem descascando uma laranja. Para esses satélites, não existe lado. Eles passam metade do tempo subindo por um hemisfério e metade do tempo descendo pelo outro. Eles cruzam o plano equatorial 2 vezes por órbita, criando um padrão de grade que envolve completamente a esfera da Terra. Até mesmo a Estação Espacial Internacional, o maior objeto já construído pelo ser humano no espaço, não viaja ao longo do Equador. Ela orbita com uma inclinação específica de 51,6 graus. Por que um número tão estranho? Política e geografia.
Essa inclinação permite que a estação passe sobre a maioria das áreas habitadas da Terra e, de forma crucial, permitiu que foguetes russos, lançados de bases muito ao norte, alcançassem a estação sem desperdiçar combustível excessivo mudando planos orbitais. Isso significa que, em relação ao centro do planeta, a ISS passa a maior parte do tempo se movendo violentamente para cima e para baixo no mapa do mundo. Se você fosse um astronauta flutuando ali, a 400 km acima da superfície, e olhasse em direção ao que chamamos de cima, o zênite, o ponto diretamente oposto à Terra, você não veria um vazio estático. Você veria constelações de satélites, GPS, cruzando o céu em ângulos impossíveis. O sistema GPS, por exemplo, usa de 24 a 32 satélites distribuídos em 6 planos orbitais diferentes, inclinados a 55 graus. Eles formam uma gaiola matemática ao redor do planeta para garantir que, não importa onde você esteja, sempre existam 4 deles acima da sua cabeça. Neste ponto, a gravidade ainda dita quem manda, mas a geometria já está nos dizendo: não estamos em um disco, estamos envolvidos dentro de uma esfera de tráfego frenético, onde objetos cruzam uns sobre os outros em velocidades hipersônicas. À medida que nos afastamos da Terra, deixando para trás a confusão da órbita baixa, parece que a ordem retorna. O caos das órbitas artificiais dá lugar à majestade da mecânica celeste. Existe uma razão física real para pensarmos que o sistema solar é plano. Não é apenas preguiça por parte de quem faz mapas. É a física da formação estelar. Há 4,6 bilhões de anos, antes de existirem planetas, éramos apenas uma nuvem gigantesca e amorfa de gás hidrogênio e poeira estelar, girando lentamente. À medida que a gravidade começou a colapsar essa nuvem para formar o Sol, a conservação do momento angular entrou em ação. Assim como um pizzaiolo gira a massa no ar, e ela se estica formando um disco, nossa nuvem primordial se achatou. Esse disco de acreção criou o que os astrônomos chamam de plano da eclíptica. E, de fato, se olharmos para os gigantes do nosso sistema, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são notavelmente obedientes. Eles orbitam quase perfeitamente dentro desse plano, com desvios minúsculos de apenas 1 ou 2 graus. É essa coincidência histórica que nos dá a falsa sensação de segurança, de que o universo é uma mesa de bilhar perfeitamente nivelada. Mas a natureza odeia a perfeição. A entropia e o caos sempre encontram uma brecha. Mesmo aqui, no coração do sistema solar, vemos o primeiro sinal de rebelião: Mercúrio. O pequeno planeta escaldante, mais próximo do Sol, orbita com uma inclinação de 7 graus em relação à Terra. Pode parecer um número pequeno. O que são 7 graus? Mas em escalas astronômicas, onde as distâncias são medidas em milhões de quilômetros, 7 graus é um abismo. Isso significa que Mercúrio passa grande parte do seu ano mergulhando muito abaixo da linha da cintura do Sol, e depois saltando bem acima dela. Se você estivesse na Terra e pudesse ver as órbitas desenhadas no céu, veria Mercúrio subindo e descendo como um barco em mar agitado, se recusando a permanecer alinhado. E aqui vai um detalhe que poucas pessoas conhecem. O próprio Sol não respeita o nosso mapa. O equador do Sol, a linha da cintura da própria estrela, é inclinado em 6 graus em relação aos planetas. Isso sugere que algo violento pode ter acontecido no início da nossa história, suficiente para desalinhar a própria estrela em relação ao disco que a formou. Mas Mercúrio e o Sol são apenas avisos sutis. Quando ligamos os motores e viajamos além de Netuno, para as profundezas congeladas onde a luz do Sol é apenas um brilho frio, a mesa do sistema solar começa a desmoronar completamente. Bem-vindo ao cinturão de Kuiper. É aqui que a maioria das pessoas imagina um cinturão de asteroides plano, semelhante aos anéis de Saturno ou a uma cena de perseguição de Star Wars. Mas a realidade é muito maior, mais vazia e, mais importante, volumétrica. O cinturão de Kuiper não é um disco fino. Ele se assemelha a uma rosquinha. A influência gravitacional de Netuno, o gigante gasoso mais próximo, agiu como um misturador ao longo de bilhões de anos, embaralhando as órbitas desses objetos e espalhando-os para cima e para baixo. Os astrônomos dividem essa região em 2 populações. Temos o cinturão de Kuiper clássico frio, objetos que orbitam educadamente dentro do plano. Mas existe também a população quente, não quente em temperatura,
Lá fora está perto do zero absoluto, mas quente em dinâmica. Objetos com órbitas inclinadas, excêntricas e violentas. Olhe para Plutão, o rei deposto do nosso sistema. A órbita de Plutão é inclinada em 17 graus em relação à eclíptica. Vamos colocar isso em perspectiva visual. Imagine a órbita da Terra como a borda de uma piscina olímpica cheia de água. Todos os outros planetas estão nadando na superfície. Plutão não. Plutão mergulha, tocando o fundo da piscina, e décadas depois salta alto no ar, bem acima da água. E Plutão não está sozinho. Existe Eris, um planeta anão quase do mesmo tamanho, cuja órbita é inclinada em absurdos 44 graus. Pense nisso, 44 graus. Eris praticamente ignora o conceito de plano. Ela viaja pelas terras altas e pelas profundezas abissais do sistema solar, regiões vazias que nenhum planeta principal jamais ousou entrar. Do ponto de vista de Eris, o sistema solar parece inclinado. Ele vê o Sol e os planetas não como uma linha, mas como um disco brilhante iluminando a escuridão abaixo dele. Neste ponto, a 6, 7, 10 bilhões de quilômetros do Sol, o mapa 2D da sala de aula já se tornou inútil. Estamos navegando por um volume tridimensional de escuridão e gelo, mas até mesmo o cinturão de Kuiper, com sua forma inflada de rosquinha, ainda tem uma orientação geral. Ele ainda sente onde fica o meio. Para encontrar a verdadeira forma do sistema solar, precisamos ir muito mais longe. Precisamos ir até onde o Sol deixa de ser um disco e se torna apenas a estrela mais brilhante da noite. Agora viajamos por um deserto que desafia a compreensão humana. Passamos pelas sondas Voyager 1 e 2. Elas são os objetos mais distantes já construídos pela humanidade, voando há quase 50 anos. E ainda assim, na escala em que estamos prestes a entrar, as Voyagers mal saíram do quintal. Passamos pela heliopausa, o limite magnético onde o vento solar morre e o meio interestelar começa. Entramos no vazio profundo. Estamos a quase um ano-luz do Sol. A luz da nossa estrela leva um ano inteiro para alcançar este lugar. Para colocar isso em perspectiva, a Voyager 1 só acabou de alcançar um dia-luz de distância da Terra, após quase 50 anos de viagem. E é aqui, em absoluta solidão, que encontramos a estrutura final, o verdadeiro limite do território do Sol, a nuvem de Oort. Diferente de tudo o que vimos até agora, a nuvem de Oort não é um disco, não é um anel, não é uma rosquinha, ela é uma esfera, uma casca oca, perfeita e gigantesca que envolve todo o nosso sistema solar em todas as direções possíveis. Imagine o sistema solar interno, o Sol, a Terra, Júpiter, até mesmo o distante cinturão de Kuiper, como a pequena gema de um ovo. A nuvem de Oort é a casca desse ovo, mas é uma casca colossal. Ela começa por volta de 2.000 unidades astronômicas e se estende até possivelmente 100.000 unidades astronômicas. Isso é quase metade do caminho até a próxima estrela, Próxima Centauri. Aqui, trilhões de cometas, montanhas de gelo sujo do tamanho de cidades, derivam lentamente, suspensos no abismo, mal presos pela fraca gravidade do Sol distante. Mas como sabemos que ela é uma esfera se nunca a vimos? A matemática conta a história. Jan Oort, o astrônomo que teorizou essa estrutura, percebeu algo estranho sobre os cometas de longo período, aqueles que levam milhares ou milhões de anos para cruzar o céu da Terra. Diferente dos asteroides, que geralmente vêm do plano da eclíptica, da esquerda ou da direita, esses cometas vêm de todos os lugares. Eles caem em direção ao Sol vindos do norte galáctico. Eles sobem a partir do sul. Eles chegam de ângulos diagonais aleatórios. A única maneira de explicar essa chuva omnidirecional de gelo é se o reservatório de onde eles vêm cercar completamente o sistema solar. Acredita-se que esses objetos não tenham se formado aqui. Nos dias violentos do início do sistema solar, Júpiter e Saturno agiram como estilingues gravitacionais, arremessando esses blocos de gelo para fora. Eles foram lançados em todas as direções, formando essa bolha protetora. Se você pudesse sair da Via Láctea e olhar para o nosso sistema solar de fora, com olhos capazes de enxergar gravidade e gelo, você não veria um prato giratório plano. Você veria uma enorme bola difusa, uma bolha gravitacional vagando pelo espaço. Toda a planaridade dos planetas,
toda a nossa obsessão por mapas horizontais, tudo isso acontece apenas no pequeno núcleo protegido dessa imensa esfera. Vivemos no fundo, obcecados pelo plano, enquanto a verdadeira estrutura da nossa casa é uma bolha tridimensional. Diante dessa esfera colossal, flutuando no espaço interestelar, precisamos encarar a questão final, uma que é ao mesmo tempo física e filosófica. O que é cima e o que é baixo no universo? Na Terra, essas palavras são simples. Baixo é para onde as coisas caem quando você as solta. Baixo é a direção da gravidade. Cima é o oposto. É uma ferramenta biológica, evoluída no nosso ouvido interno para nos impedir de cair de penhascos e quebrar o pescoço. Mas no espaço, a definição de cair muda. Se você está orbitando a Terra, tecnicamente está caindo. Você está caindo em direção ao planeta, mas se movendo de lado tão rápido que erra o chão perpetuamente. A sensação de peso desaparece. Sem pressão nos pés, seu sistema vestibular entra em pânico. Muitos astronautas relatam em seus primeiros dias no espaço uma sensação conhecida como síndrome de adaptação espacial. O cérebro tenta desesperadamente encontrar o piso. Na estação espacial, baixo é simplesmente para onde os pés do astronauta estão apontando naquele momento. Se ele gira 180 graus, o teto se torna o piso. A orientação se torna uma escolha pessoal, não uma imposição física. Mas vamos expandir isso para a galáxia. Concordamos, por pura vaidade histórica, que o norte da Terra aponta para o cima do sistema solar. Mas isso é arbitrário. Se uma nave alienígena chegasse ao nosso sistema solar vinda do que chamamos de sul, ela veria todos os nossos planetas girando no sentido horário, e não anti-horário. O mapa deles estaria de cabeça para baixo em comparação com o nosso, e estaria 100% correto. E aqui está o golpe final na nossa visão plana: o próprio movimento do Sol. Nosso sistema solar não é estacionário. Estamos orbitando o centro da Via Láctea a vertiginosos 230 km por segundo. Mas não estamos orbitando deitados dentro do plano da galáxia. Estamos inclinados. O plano do nosso sistema solar é inclinado em cerca de 60 graus em relação ao disco da Via Láctea. Viajamos de lado, quase na vertical. Se você pudesse visualizar o rastro do Sol e dos planetas se movendo pela galáxia, não veria anéis planos. Veria uma estrutura helicoidal, uma saca-rolhas cósmica de DNA perfurando o espaço, onde os planetas orbitam o Sol enquanto o Sol arrasta todos eles para frente. Não existe um norte universal. Não existe uma grade cósmica com setas vermelhas apontando para cima. No universo, existem apenas massas atrativas e velocidades relativas. Existe apenas em direção à gravidade ou para longe dela. Todo o resto, esquerda, direita, cima, baixo, são narrativas confortáveis que inventamos para tentar organizar o terror da infinidade dentro dos nossos cérebros de primatas. Então, da próxima vez que você sair à noite e olhar para o céu estrelado, eu convido você a tentar um exercício mental difícil, mas recompensador. Não olhe para as estrelas como se estivessem incrustadas em um teto em forma de cúpula acima de você. Tente sentir a profundidade. Lembre-se da esfera. Lembre-se da nuvem de Oort, envolvendo tudo em anos-luz de distância, como uma casca invisível. Lembre-se de que a Terra não é um piso sólido e fixo, mas uma embarcação inclinada e giratória, presa em uma teia de órbitas tridimensionais que se cruzam e se entrelaçam. Lembre-se de que Plutão está mergulhando no abismo neste exato momento. Lembre-se de que os satélites acima de você estão desenhando uma gaiola ao redor do planeta. Você não está embaixo de nada. Você não está em cima de nada. Você está flutuando, suspenso no centro de um volume infinito, onde a única direção verdadeira é para fora. E isso é o que realmente significa viver em 3 dimensões. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.